Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no devocional de hoje nós vamos falar sobre Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Como romper com a influência cósmica do espírito de Pitom, as falsas pitonisas, as profecias manipuladoras e tendiciosas que ora são inspiradas na alma do profeta manipulador e ora são inspiradas por demônios de engano, espíritos de manipulação, mentira e adivinhação, demônios que se disfarçam de anjo de luz para massagear o ego, para profetizar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, levando elas para longe do fruto do arrependimento. E isso as coloca num quadro de iniquidade diante de Deus, onde um abismo começa a chamar e a atrair outro abismo. É como se tolerar uma falsa profecia te deixasse vulnerável no mundo espiritual para que esse tipo de gente manipuladora e confusa, em nome de Deus, em nome da luz, mas prestando serviço para as sombras ou para as trevas, sempre fosse atraída como um imã espiritual ao teu encontro. Se porventura isso já aconteceu no passado, vamos quebrar no vídeo de hoje. Você que nunca teve essa experiência, glória a Deus, você precisa, pela palavra de Deus, ser vacinado para levantar o escudo da fé e neutralizar eventuais dardos inflamados no futuro. Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante, palavra de Deus que diz que aconteceu que indo nós à oração, Paulo, Silas e a equipe apostólica que estava com ele, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A palavra adivinhação aqui no original é piton. Ela era uma pitonisa, uma sacerdotisa de uma divindade grega pagã chamada Piton, um ídolo. Se apresentava num templo com uma liturgia em forma de uma estátua de serpente gigante, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não falou nenhuma mentira, ela afirmou uma verdade. A mentira, a manipulação e a tentativa de roubar o coração com vaidade e presunção vem depois. E isso fez ela por muitos dias seguidos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te repreendo. Eu mando que saias dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, ou seja, o culto monoteísta, a fé em Cristo Jesus para a salvação mediante sua obra redentora de morte e ressurreição na cruz do Calvário, e a adorar ao único Deus vivo, o Pai Todo-Poderoso. É esse sistema de crenças do reino de Deus que está sendo implantado em detrimento a um conflito, a uma guerra, a uma batalha espiritual com outro sistema de crenças já estabelecido naquela cidade, naquele perímetro geográfico. E a multidão se levantou unida contra eles. E os juízes, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco, acorrentou eles. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, na prisão, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você já entendeu que a vitória é na adoração,
no meio do caos, no meio da afronta, no meio da humilhação, no meio do prejuízo financeiro, no meio da doença, no meio da desonra que você tenha praticado ou sofrido, do pecado que você tenha sido vítima ou ativo, correspondente e responsável por ferir os outros. A adoração, o pedido de perdão, a oração rasga as cadeias e muda as atmosferas, muda as circunstâncias, muda as cercas espirituais de iniquidade na qual a tua alma, a tua mente, o teu espírito ficou aprisionado. Mas para entender como opera essa influência cósmica de Piton, nós temos que entender alguns princípios da palavra de Deus e ter coragem de colocá-lo em prática para nos livrar deste mal. Ninguém tem autoridade para expulsar Piton quando está preso a uma prática contínua de independência, orfandade, rebelião ou obstinação. Essa palavra obstinação também pode ser traduzida por teimosia. Quando você é um homem ou uma mulher de Deus, você é um intercessor, quer ser usado nos dons proféticos, mas você está preso, escravo a esses 4 calcanhares de Aquiles. Você não tem autoridade para expulsar Piton. Justo pelo contrário, você vai para uma reunião de oração, Deus já falou contigo, Deus já deu luz de entendimento para você, você rejeitou a instrução, você rejeitou o puxão de orelha, a exortação do profeta de Deus, e agora você fica exposto a falsos profetas, ou a profetas imaturos, ou a profetas tendenciosos e manipuladores, às vezes até de Deus, que a experiência de novo nascimento deles é genuína, mas imaturos, sem profundidade na palavra de Deus, para profetizar em abobrinhas que você está predisposto e inclinado a ouvir. É exatamente isso que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a iniquidade. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. A palavra obstinação também pode ser interpretada por arrogância. Se eu não me engano, a tradução Nova VI, eu acho, fala arrogância ao invés de obstinação. Obstinação, arrogância, teimosia, o mesmo conceito, semelhante à idolatria. Essa tradução aqui ainda coloca o conceito de iniquidade. E a rebelião, semelhante à prática da feitiçaria. Então Deus não vê um rebelde, Deus vê um feiticeiro disfarçado de rebelde no meio da igreja, querendo profetizar, orar em línguas e interpretar. Ou no meio de um culto idólatra de qualquer outra matriz religiosa. Mas o versículo continua dizendo: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei, para que não seja mais pastor-presidente, para que não seja mais um empresário bem-sucedido, para que não seja mais o líder do Ministério Louvor, Adoração, da célula ou de qualquer outro departamento. Veja, esta é a chave para você entender porque muitas vezes você está exposto a receber manipulação profética. Não é que o demônio da falsa profecia te pegou e você foi uma vítima dele. Não, Deus já falou contigo, Deus já deu luz pela palavra, pelo conselho, pela mentoria, pelo discipulado, pelo tratamento de caráter. E você rejeitou essa luz. Automaticamente você fica exposto a um panteão de profetas imaturos e manipuladores. Alguns de Deus, mas imaturos. Outros do diabo e comprometidos com os filhos das trevas para se infiltrar no meio da igreja e manipular, contaminar, atacar os filhos da luz. Esta é a estrutura de manipulação de Piton. Este é o modelo de falsa profecia. Final de dezembro, início de janeiro, é comum as pessoas pedirem oração e uma direção para o ano que vem. O espírito de Piton, o espírito da pitonisa, o espírito da adivinhadora, o espírito da falsa profecia, que é a antítese do dom profético, da verdadeira e bíblica profecia. Apocalipse 19:10 diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Já falamos em outros vídeos sobre a universalidade do potencial profético de todo crente em Cristo Jesus no Novo Testamento. A antítese, a versão maligna inversa a isso, é a pitonisa. É a falsa profecia. É a jovem com habilidades mediúnicas para entrar no mundo quântico e falar do passado, e falar do futuro, e dar uma direção contaminada, e dar uma direção tendenciosa. Eu não estou dizendo que ela não vai acertar, eu não estou dizendo que não vai dar lucro aos seus senhores, porque o próprio texto de Atos capítulo 16 diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. Mas quando o crente em Cristo Jesus está com a alma fragmentada,
está com a alma doble, está polarizado entre dois compromissos, entre duas palavras que ele empenhou, entre dois votos que ele fez diante de Deus, ele se torna inconstante. Tiago fala sobre isso. E por que ele entrou agora num quadro de inconstância? Tudo que ele põe a mão dá errado. Projeto financeiro dá errado. Projeto ministerial dá errado. Não consegue mais jejuar, não consegue mais orar. Ele está apático espiritualmente. Ele está fisicamente num estado de fadiga crônica. Ele tem vícios e padrões de iniquidade do passado que ele já havia vencido e misteriosamente eles retornam. Na mente dele, eles ressuscitam, eles são reativados, esses padrões de iniquidade. Ele já renunciou a isso, ele já rejeitou isso, ele já venceu a droga, a cocaína, a manipulação da energia sexual, o roubo, a mentira, outras coisas graves, imorais que ele fazia no passado, 2, 3, 4, 5, 10 anos que ele já havia parado e abandonado essas práticas. De repente, esse negócio volta com uma compulsividade sobrenatural, mística, demoníaca na vida deste homem ou desta mulher, desse pastor, desse obreiro, desse cantor, desse pregador. Por quê? Por causa da pitonisa. Por causa da contaminação de uma falsa profecia. Quando você recebe uma falsa profecia, você não tem que esperar 30 anos para discernir se essa profecia é de Deus ou se é do diabo. Você tem que esperar 30 segundos. Você tem o Espírito de Deus habitando em você, você tem que orar, discernir e receber de Deus a revelação. No caso de Paulo, levou dias para ele discernir o espírito de engano naquela menina. Várias vezes ela falou a verdade, mas ela falou a verdade com o espírito errado. Ela falou, esses homens são homens de Deus que estão pregando o evangelho, que estão manifestando Jesus, que estão falando das coisas do céu, do reino de Deus, da sua justiça. Tudo verdade o que ela está dizendo. Mas ela está dizendo com o espírito errado. Quando ele discerne, depois de vários dias, ele a repreende, ele a confronta. Se você é um crente em Cristo Jesus, covarde, que não repreende o mal, que não repreende o espírito de falsa profecia, você se torna cúmplice dele. Você se torna enrendado, agendado, porque o medo legitima ele operar na sua vida financeira. Conheço pastores presidentes que têm medo de repreender a profetisa manipuladora, líder do círculo de oração da neurose da quarta-feira à tarde. Vejo outros que toleram a manipulação de Jezabel e o espírito da pitonisa, mesmo tendo luz e discernimento de que aquilo ali é imaturo e aquilo ali é errado. Outros não têm medo, se tornaram cúmplice, se uniram a elas, manipulam junto com elas, brincam com a profecia, profetizando quem vai casar com quem vai divorciar de quem. Deus está me revelando que você deve divorciar da sua esposa, do seu marido e casar com a minha filha. Nesse nível de baixaria e falta de alinhamento com as Sagradas Escrituras. Se você recebe isso, se você tolera isso, se você não luta contra isso, se você não tem a mesma reação que Paulo teve contra isso, você se torna cúmplice. E esse espírito te persegue. Visita teus filhos, visita teus negócios, visita tua vida financeira. Nessa época de janeiro, as pessoas querem uma direção para o ano. Querem uma profecia para o ano. E está cheio de direções para o ano no mercado gospel dos vídeos do YouTube. Mas a direção bíblica vem com o espírito de profecia da palavra de Deus, de Jesus. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o espírito que dá a direção do coração de Deus para o teu coração. Todo e qualquer outro espírito humano ou maligno ou demoníaco, ele dá a direção falsa. Dá a direção errada, dá a direção confusa, dá a direção que vai gerar na tua mente a polarização de um quadro espiritual de ânimo doble, alma dupla, coração fragmentado, coração duplo. Amanhã eu vou falar mais sobre a contaminação desse espírito de Piton na vida de homens e mulheres bem intencionados dentro da igreja. Paulo, ele termina sendo açoitado na praça juntamente com Silas por estar obedecendo a Deus, por estar pregando o evangelho. Porque esse espírito não é um espírito de baixa hierarquia. Ele é um arquétipo, ele é um principado, ele é um espírito que influencia um território e esse território tem um sistema litúrgico de culto a ele, tem um templo a ele, e as pessoas vinham de longe para fazer oferendas e dar sacrifícios e prever o futuro. Saber se a sua sorte iria ser boa ou seria ruim. No final do ano, no início do ano, nós vemos as pessoas preocupadas com o seu astro, com a linhagem e as orientações dos astros para o ano seguinte e tantas outras práticas. Entenda. O apóstolo Paulo, ele está disposto a sofrer para pregar o evangelho. Ao contrário de uma teologia imatura,
e irresponsável que tira o texto do contexto para dizer que porque Jesus sofreu na cruz do Calvário, nós nunca teremos dor de dente. Eu sei que ele levou sobre si as nossas dores e eu louvo a Deus pelo que ele sofreu no meu lugar naquela cruz. E isso minimiza o sofrimento que nós passamos aqui. Mas o autor do livro de Hebreus também diz que Jesus só se tornou o líder que ele se tornou pelo que ele sofreu aqui na terra. E abreviar a teologia do sofrimento de um missionário é prepará-lo para o fracasso no campo transcultural, num contexto de que o reino de Deus está sendo proclamado e implantado num lugar cujo reino das trevas impera, prevalece. Você primeiro tem que arrancar os fundamentos de Babel, para depois você estabelecer os fundamentos da Nova Jerusalém. Querer ensinar, pregar e falar do reino de Deus, da sua justiça, do amor e da graça, implantando os fundamentos da Nova Jerusalém, sem ter coragem de arrancar os fundamentos de Babel, é fracasso ministerial, é teologia confusa, imatura e gente irresponsável no reino de Deus. Por isso que muitas vezes quem abraça essa ideia da teologia que não sofre, prega contra a teologia da batalha espiritual bíblica, missiológica, no conceito transcultural. Paulo está obedecendo a Deus, está fazendo o bem, está expulsando o demônio de uma jovem com espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores, está libertando uma alma importante para Jesus. Está sendo açoitado e humilhado nu, com as vestes rasgadas publicamente numa praça. Ora, você já sofreu por causa do evangelho? Você já sofreu afrontas, injustiça por causa de uma manipulação profética, de uma mentira de intercessão, de uma baixaria com espírito de confusão, uma falsa profecia? Então você já entrou em guerra com o espírito de Pitom. E não deve ter medo. Você vai romper com toda essa carga de injustiça, de manipulação, de desonra, adorando a Deus, numa frequência de intensidade, em espírito e em verdade, adorando a Deus em línguas estranhas. Nós estamos num propósito de 40 dias de oração em línguas. Se você está fazendo isso desde o início, já teve tempo de fortalecer o teu espírito na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, comece de amanhã em diante. E faça esse propósito de 40 dias orando uma hora em línguas para edificar-se a si mesmo. Volte no canal, assiste os vídeos do devocional do mês de janeiro inteiro e seja fortalecido no seu espírito de adorador pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. É nessa adoração, é nessa dimensão de glória que Paulo e Silas adoram que a influência cósmica de Pitom cai por terra. Toda imposição de mãos, toda manipulação, todo encantamento, toda tentativa de roubar o teu coração, toda visitação de Absalão que trouxe divisão da igreja, divisão da congregação, toda e qualquer palavra profética que trouxe ânimo doble, dois corações, dúvida, inconstante nos teus projetos, nos teus caminhos financeiros daquele dia em diante. Ora, ele dá muito dinheiro para quem pratica a feitiçaria junto com ele, mas para quem é do reino de Deus e prega contra esse sistema demoníaco de Pitom, da pitonisa, ele vai lutar contra a nossa vida financeira, para que nós tenhamos os contratos abortados, tenhamos as comissões roubadas, venhamos a sofrer bypass. Por isso, sobre a vida dessas pessoas, cabe sim a operação do juízo de Deus, para que pela dor, pelo prejuízo, eles se arrependam e nunca mais repitam esses padrões de iniquidade. Voltar no passado, a praticar velhos padrões de iniquidade, de pecados já vencidos, e de repente você surta e cai nessa iniquidade novamente. É típica feitiçaria por espírito de adivinhação disfarçado de profecia pentecostal, carismática no meio da igreja hoje. Palavras de derrota, palavras de murmuração, palavras em que você solta para se auto-amaldiçoar, palavras de autocomiseração. É um sintoma da influência de Pitom na sua mente. E por fim, viver uma vida de fé baseada em sentimentos. Eu tenho uma profecia para você. Eu tenho uma oração para você. Eu senti do Espírito, eu senti. Não, você não sente porcaria nenhuma. Você crê na palavra de Deus. Você pode ter o êxtase, você pode ter a experiência empírica, mística com Deus e os sentimentos se manifestam. Isso tudo é normal, isso tudo é bíblico, isso tudo acontece nas Sagradas Escrituras. Os homens de Deus tiveram experiências de êxtase com manifestações de sentimento estrambólicas. Mas você não pode estar fundamentado no sentimento. Você não pode usar o sentimento como uma muleta para a tua fé. Você tem que crer e fundamentar o teu sistema de crenças na palavra de Deus, o que o texto canônico, o texto sagrado está ensinando. As manifestações emocionais seguirão. Ora estarão presentes, ora estarão em silêncio,
Ora, você estará aprendendo a ouvir Deus no silêncio do deserto, sem emoções. Ora, você estará aprendendo a ouvir a Deus face a face no alto da montanha, com êxtase, com glória, com experiências místicas e sentimentos estrambólicos. Mas não viva em função dos sentimentos. Piton estabelece um modelo de fé de adivinhação, um modelo de fé de falsa profecia, um modelo de fé baseado nas emoções e não no que a palavra de Deus, que é sólida, firme e eficaz, nos garante. Saia dessa neurose. Abrace o espírito de profecia. O mesmo espírito que falou na boca de Jesus, o Apocalipse 19:10 diz que este é o espírito de Jesus, é o espírito que testifica a respeito de Jesus, é o espírito que dá testemunho da obra redentora de Cristo Jesus, é o espírito de profecia. Abrace ele. Livra-se de todo o mal. E o caminho é a oração de renúncia, a oração de arrependimento, é a oração de pedido de perdão. É arrancar da tua alma para confrontar o espírito da pitonisa. Primeiro você tem que tirar da tua vida tudo que está independente, tudo que está órfão, tudo que está rebelde e tudo que está teimoso, tudo que está escravo num quadro de obstinação e teimosia. Rebelião semelhante a feitiçaria, obstinação, teimosia, arrogância semelhante ao quadro de idolatria. Passe os próximos dias perguntando para Deus e pedindo para o Espírito Santo de Deus jogar luz nessas 4 áreas: independência, orfandade, rebelião e obstinação. Ele vai te dar luz. Ele vai mostrar o que você tem que desligar, o que você tem que arrancar, o que você tem que corrigir, o que você tem que se posicionar na palavra de Deus e pedir perdão a Deus. E somente depois disso você terá autoridade para mandar a feitiçaria de Piton e toda a imposição de mãos maligna da pitonisa para fora da sua vida, para fora da sua contabilidade financeira, para fora da tua saúde, da tua fadiga, do teu cansaço crônica, para fora da direção e da incapacidade de estabelecer um foco de oração. Veja que Paulo e Silas, eles estão num foco de oração. O que eles estão indo fazer? Estão indo orar. E quando eles estão caminhando para o foco, para o propósito, para o altar de oração deles, ela interrompe. Ela distrai, ela tenta roubar o coração deles, ela tenta seduzir eles, ela tenta envaidecer eles com elogios verdadeiros, mas com o espírito errado. Até que Paulo discerne aquele engano e manda embora. E responde com violência. Se você tem medo das profetisas, manipuladoras e neuróticas, você é cúmplice dela. Vença esse medo pela palavra de Deus, não pelos sentimentos, pelas emoções. Se você busca a aprovação de gente que já foi vomitada da presença de Deus, você está contaminado pelo mesmo engano, pela mesma mentira que fez elas perderem a essência e a simplicidade da adoração. É tempo de trocar as vestes, é tempo de receber o mesmo espírito da profecia genuína, da profecia bíblica. Não proibir o profetizar, nem tolerar a manipulação e a imaturidade no meio da congregação. É tempo de ver, por esse fruto devocional que eu estou te orientando, os 2 corações se unirem num só coração, num só foco, numa só linguagem, numa só fé, numa só palavra. É isso que Tiago diz: o homem inconstante nos seus projetos com a alma doble. Agora, porque você rejeitou a contaminação da falsa profecia, porque você rejeitou a manipulação que fragmentou a alma e deixou você em dúvida. Será que eu tinha que casar com essa menina? Será que eu tinha que casar com aquela que era uma Rita Cabelo de Fogo, profetizou para mim? 20 anos atrás você está pensando em adulterar, em dúvida, brigando com a tua esposa. Se casava com ela ou não casava com ela? Você tem que rejeitar essas mensagens manipuladoras e tendiciosas do teu passado. Tem que jogar fora essas profecias. Tem que deletar isso da tua mente. Um só foco, um só alvo, um só objetivo, um só espírito. Nada de alma doble, um só coração diante de Deus. Eu te abençoo para romper com a pitonisa, para romper com o piton. Eu te abençoo para encontrar na sua vida áreas e manifestar a luz de Deus, trazendo a correção para todo o quadro de independência, orfandade espiritual, rebelião ou obstinação. Um só coração com o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe abundantemente mais.